Seja bem-vindo, meu aluno, minha aluna que me acompanha nessas nossas reflexões próprias da sociologia. Nós estamos num momento bem especial, justamente porque começamos a ter um olhar para nós mesmos. Deixamos de observar, de repente, lá a Europa, observar outros países, para que a gente possa ter uma visão interna, uma visão reflexiva, uma visão crítica, e para que a gente possa também estabelecer alguns critérios que são importantes, conceitos sociológicos que são importantes para que a gente possa enaltecer as nossas características positivas e também refletir, criticar, sobretudo, os nossos defeitos. Por isso que nessa aula de hoje eu vou tentar tematizar um pouco dessa perspectiva sociológica e histórica que nós temos de um Brasil descoberto e como que a sociologia ela vai aparecendo e vai sendo desenvolvida no Brasil. Até porque a sociologia no Brasil ela passa a ser um pouco mais recente. A gente sempre absorveu muito as coisas dos outros países, justamente porque não se acreditava na possibilidade de uma sociologia autêntica, uma sociologia brasileira que realmente começasse a funcionar no nosso país. Perguntinhas, é claro, elas são necessárias para que a gente possa pensar. O conhecimento de nós mesmos, enquanto brasileiros, enquanto nação, nos auxilia a nos identificarmos? Ou será que a gente ainda está dentro daquele processo de buscar a nossa origem europeia, de buscar a nossa origem árabe, de buscar a nossa origem africana? A busca do brasileiro, ela começa quando? Então essa perspectiva nós temos que ter. Quais são as nossas características como brasileiros? Será que a gente deve pegar esses padrões que nos foram ofertados aí pelos primeiros colonizadores europeus, pelos portugueses? Será que nós devemos então aceitar essas características que muitas vezes os estrangeiros que vêm nos visitar nos atribuem? E, é claro, pergunta final. Qual de fato é a nossa identidade? Será que a gente deve seguir esse clichê de que o brasileiro não tem uma identidade, por essa grande mistura de culturas, de não ter uma identidade específica? Então são algumas questões que a sociologia, é claro, o interessante daqui é que a ideia da sociologia não é apresentar respostas, mas possibilitar que você faça esse exercício de procurar um contexto para que você possa ter conclusões sobre aquilo que nós estamos pensando. Século XIX, pessoal. Vejam só, nós temos um mundo que está em profundo processo técnico, revolução industrial a pano, justamente porque o mundo tem se mudado. Em compensação, o nosso país, o nosso Brasil, ele continua imperial. E é claro, sem espaços para uma discussão sociológica. As preocupações não eram essas, as preocupações elas são outras. A escravatura começa a ser questionada lá na Europa. Em compensação, nós aqui ainda a escravatura continua como dentro de um estado de normose, é uma normalidade. É claro que daí surgem alguns jovens, sobretudo da elite brasileira, que começam então a entrar em contato lá com esses produtos europeus, os livros, as ideias, as teorias dentro das universidades e começam também esse processo de questionar a própria escravatura aqui no nosso país. E a forma de transmitir informações, sobretudo dessa questão, dessa visão abolicionista europeia, eram comentadas e colocadas nos jornais, nas fontes de informação, nos romances. Então, essa visão abolicionista, essa saída de um mundo imperialista, de buscar um progresso na humanidade, ela começa a ser compartilhada entre os jovens oligarcas, entre os jovens de uma nobreza, entre os jovens da elite brasileira. São eles os primeiros a começar a entender, a absorver essas novas ideias, essa ideia de mudança. Surgem os primeiros clubes contra a escravidão, que muitas vezes eram clubes que eram escondidos. A participação das mulheres, ela começa a aparecer também nessa busca por abolir a escravatura. Mas é claro que a gente precisa pensar na nossa função. Veja só como esses primeiros jovens, eles começam então a mudar, a alterar o Brasil, e justamente porque eles têm uma perspectiva nova. E você, jovem, qual a sua perspectiva? O que você quer mudar na sua sociedade? Aquilo que você precisa, que você acha que você possa fazer? Ou será que nós caímos nesse estado de amnésia, nesse estado de normose, de aceitação? O Brasil, então, ele sempre foi muito dependente da mão de obra.
sobretudo da mão de obra escrava. Então ele continua sempre sendo dependente. E é claro que o Brasil está dentro do contexto de ser produtor de matéria-prima para o consumo dos outros. Ele produz muita coisa, mas ele não transforma. Ou seja, aquele setor primário do qual nós já debatemos, ele é uma fonte de renda. Produzo, mas não industrializo, eu não transformo. Eu produzo matérias-primas, mando para que outros países façam isso e elas voltam como bens de serviço. E nós sabemos que quando uma economia não se desenvolve bem, sobretudo o setor terciário, a economia, é claro, ela não cresce. Então, se você permanece, os países mais ricos não permaneceram nessa economia primária. Eles desenvolveram suas economias. A inclusão da modernidade e da transformação, é claro, ela vai chegando ao nosso país. Aos poucos, mesmo que tardia, mesmo que de forma lenta. Então eles vão, essa chegada também vai dando ordem ao pensamento intelectual existente na nossa sociedade. Jornais, universidades, então começam a produzir obras sociológicas, reproduzir obras sociológicas, como nós falamos, mas sobretudo para a sociedade brasileira, desde que são obras trazidas próprias da Europa. Então essa produção, de repente, de escrever no português, a tradução, produzir essas obras, elas são frutos de uma reflexão que já foi feita num ambiente externo, num ambiente fora da nossa sociedade. A proclamação da República, a gente está dando saltos históricos grandiosos para que a gente possa ter essa perspectiva. Veja só, é fortemente influenciada por ideologias originárias do nosso país? Não, ideologias vindas da Europa. Essa ideia de uma hegemonia portuguesa, que agora vai passar a ser substituída por uma economia, por uma ideia de plano francês, por uma economia que trabalhe dentro de um fator inglês. Pesquisem sobre um determinado período chamado Belle Époque. É um Brasil que começa a trazer a Europa para dentro de si, começa a trazer a França para dentro de si, no seu aspecto mais cultural. As roupas, as vestes, os teatros, os romances, eles têm uma conotação bem europeia, sobretudo francesa, e uma economia também que agora começa a trabalhar nos moldes de uma economia inglesa. Ou seja, começa a dependência portuguesa começa a ser colocada de lado. Auguste Comte, o grande criador do positivismo, a ideia de uma ciência como uma instauradora da verdade absoluta, a ideia de ordem e progresso que está na nossa bandeira é um lema positivista europeu. Então essa perspectiva, ela vai acontecendo. No próprio Brasil, a gente tem a vinda dos imigrantes. Começa-se a instaurar fábricas, só que você não tem pessoas, você não tem brasileiros que tenham uma mão de obra adequada para trabalhar nas fábricas. O que nós precisamos fazer? Os europeus. Eu trago esses imigrantes para que eles possam então atuar nas fábricas. Os japoneses também vêm, eles trabalham e atuam nas fábricas. Eles já têm certa habilidade, eles sabem trabalhar nas fábricas, eles sabem trabalhar com máquinas. E essa mão de obra escrava, então, é substituída por uma mão de obra assalariada. Os europeus que vêm trabalhar no campo. Esse processo de industrialização de uma indústria nacional exigiu, então, a vinda desses imigrantes, porque nós não tínhamos uma mão de obra qualificada. A mão de obra era sempre feita de forma escrava, através da escravatura. Surgem ideias anarquistas, socialistas, o anarquismo, a ideia de botar fora no Estado, a ideia socialista, porque com a vinda desses trabalhadores, com a vinda dos europeus, o que começa a surgir é a desigualdade social. Então você tem aí grandes capitalistas, que é o mesmo movimento que aconteceu na Europa e veio para o Brasil, grandes capitalistas produzindo, tendo muito lucro, em compensação os seus trabalhadores viviam em condições arbitrárias, com péssimas condições de trabalho, moravam nas periferias, pouco podiam para poder sobreviver. É claro que tudo isso vai dando margem para as mesmas ideias que surgiram na Europa, esse movimento também vai acontecendo no nosso país. E é claro, essas péssimas condições então fazem que, mais uma vez, os jovens da nossa sociedade, aqueles instrutores e ao mesmo tempo aqueles que promovem a mudança, comecem a pensar numa nova ordem social. Outro contexto legal também para a nossa sociologia é essa libertação da dependência economista-cafeeira. Então você veja, durante muito tempo nós fomos um setor primário.
querendo ou não, acaba atrasando o desenvolvimento econômico do país. Essa perspectiva cena de um setor primário, essa industrialização tardia nos colocou de modo muito tarde na economia mundial. E é claro, uma economia que já havia sido dominada por outras nações. E nós entramos nesse processo de globalização, de internacionalizar a nossa economia de forma muito tardia, quando outras economias já dominavam esses mercados. A saída daquele eixo Rio-São Paulo, essa manutenção agrária, ela acabou então nos colocando de modo muito tardio, o que, é claro, acaba atrasando. Mas até então, a nossa sociologia, os nossos historiadores, eles continuam ainda são ideias trazidas da Europa, dos próprios Estados Unidos, só que em 1930, então, a sociologia ela se torna institucionalizada, ela passa a ser um estudo. E a produção europeia, claro, continua ainda sendo cada vez mais assimilada e reproduzida. Em 1934, nós temos então a instauração da Universidade de São Paulo, que vai incentivar mais ainda o ensino da sociologia. E após 1945, finalmente, então, nós temos uma sociologia brasileira. Nós temos uma criação de uma maior autonomia, com referências, é claro, da Europa e também dos Estados Unidos. Mas nós já temos uma produção mais autônoma que vai ultrapassar a mera importação de conhecimento para que a gente possa produzir conhecimento. Pensador interessante, leiam, pesquisem, reflitam sobre ele, sobretudo quando ele pesquisou sobre os índios, né? Agora você já tem uma autenticidade, que é o Claudio Lévi-Strauss. Então ele vai fazer esse processo de criar algo mais autêntico, algo próprio do nosso país. Vamos pensar, para que a gente possa encerrar esse momento, justamente nessa perspectiva. Quem somos nós enquanto nações? Quantas e quantas vezes nós brasileiros, brasileiras, vocês que me veem, valorizamos o externo em vez do interno? Sejam os produtos de informática, sejam as roupas, os sapatos. Quantas vezes a valorização do outro se tornou muito maior do que a nossa própria valorização? O que de fato nós, enquanto Brasil, podemos produzir? E será que esse processo de menosprezo daquilo que nós produzimos, daquilo que nós somos, também não nos causa ainda mais atraso? Agradeço a cada um de vocês e até a próxima.